Deixa eu jogar dois números na tua cara antes de qualquer coisa. E você me diz se faz algum sentido. Número 1. 150 milhões de reais. Foi mais ou menos isso. 25 milhões de euros, entre fixo e bônus, que clubes da Inglaterra ofereceram ao Palmeiras por um garoto. Número 2. 16. É a idade que esse garoto tinha quando essas propostas chegaram. Um moleque que ainda não tinha estreado nem um minuto no profissional. E o Palmeiras disse não. Nem quis abrir negociação. Para e pensa nisso comigo. 150 milhões de reais. Por um adolescente de 16 anos que o torcedor mal viu jogar pela travessa. E o clube olhou para esse dinheiro todo e falou: não, obrigado, esse a gente segura. Que tipo de menino faz um dos clubes mais espertos do mundo em vender jovem recusar uma fortuna dessas antes de ele completar 17 anos? O nome dele é Eduardo Conceição. E aqui vai o contraste que dá título a esse vídeo. Esse mesmo garoto de 150 milhões de reais começou na várzea de São Paulo. Naqueles campos de terra, de fim de semana, indo atrás do pai que jogava bola. Não tinha estrutura, não tinha nada. Era um moleque na beira do campo olhando o pai jogar. E é essa distância que a gente vai percorrer hoje, da várzea, do campo de terra, até uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 600 milhões de reais, antes dos 17. Então a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa. Como é que um menino que começou acompanhando o pai na várzea virou, em poucos anos, o terceiro fenômeno de uma fábrica impossível, depois de Hendrick e Estevão, a ponto do Palmeiras recusar 150 milhões de reais por ele ainda menor de idade? E eu te prometo uma coisa, olho no olho. Fica comigo até o fim. Porque no fim desse vídeo você não vai lembrar dos 150 milhões. Você vai lembrar de um treinador anônimo da várzea que ninguém sabe o nome, e de uma presidente bilionária que largou tudo para ir pessoalmente numa assinatura de contrato que ela normalmente nem aparece. Tem um detalhe nessa história que explica porque o Palmeiras sabe exatamente o que tem nas mãos. Só me dá uns 15 minutos. Bora! Deixa eu voltar lá pro começo de tudo. E o começo, na palavra do próprio Eduardo, tem um personagem antes dele mesmo, o pai. No dia em que ele assinou o primeiro contrato profissional, perguntaram como tudo tinha começado. E ele respondeu assim: eu comecei na várzea, nas escolinhas. Desde pequeno acompanhava meu pai, que praticava futebol. Sacou a cena? Antes de o Eduardo ser jogador, ele era filho. Era um moleque pequeno que ia junto ver o pai jogar nos campos de terra de São Paulo, aqueles jogos de várzea de fim de semana que todo brasileiro conhece. O churrasco na beira, a cerveja, a rivalidade de bairro, a bola pesada e o campo esburacado. Pausa nisso um segundo comigo. A várzea é a raiz mais pura do futebol brasileiro. É onde não tem olheiro, não tem câmera, não tem contrato. Tem só amor pela bola. E é exatamente de lá, desse lugar sem nenhuma promessa de nada, que sai a maioria dos craques que a gente idolatra depois. O Eduardo não nasceu numa academia de ponta. Ele nasceu na beira de um campo de terra, olhando o pai. Guarda essa imagem do pai, porque ela é o coração dessa história. O primeiro ídolo desse menino não foi o Neymar, não foi o CR7. Foi o próprio pai jogando bola no fim de semana. E aí o moleque começou a jogar. Primeiro nas escolinhas, nos projetos sociais da zona sul e leste de São Paulo. Nada de grande clube ainda. Nada de estrutura. Um menino comum, de bairro comum, fazendo o que milhões de meninos brasileiros fazem todo fim de semana. Jogar bola porque o pai jogava, porque é o que se ama fazer. E deixa eu te contar quem é o Eduardo para além do futebol, porque isso humaniza tudo. Ele é descrito como um garoto muito próximo da família e apaixonado por videogame, fã de UFC e de Call of Duty. Tanto que um dos primeiros sonhos que ele realizou foi comprar um PC gamer top de linha, daqueles de gráfico máximo. Sacou? Não é a imagem do craque distante. É a de um adolescente normal, grudado na família e no videogame, que por acaso tem um pé esquerdo, na verdade um drible, que vale uma fortuna. E agora eu preciso te apresentar o personagem que salva essa história. Aquele que, se não existisse, provavelmente ninguém nunca teria ouvido falar do Eduardo Conceição. Porque olha só o que o próprio Eduardo contou. Um dia, um treinador meu conseguiu uma peneira para mim no Palmeiras,
Depois de 4 dias, passei por ela. Depois vim para uma avaliação dentro do clube e fui aprovado aos 9 anos. Para tudo nesse um treinador meu conseguiu uma peneira. Sabe o tamanho disso? Esse treinador não tem nome nas manchetes. Não vai ganhar comissão dos 150 milhões. Não vai aparecer em nenhuma reportagem grande. Era um cara da várzea, de escolinha, de projeto social. Um sujeito anônimo que olhou para um moleque de 8, 9 anos e pensou: esse aqui é diferente, esse aqui merece uma chance. E foi atrás. Conseguiu uma peneira no Palmeiras, um dos maiores clubes do país. Deixa eu te fazer uma pergunta que dói. Quantos Eduardos existem no Brasil que nunca tiveram esse treinador? Quantos meninos com o mesmo talento, com o mesmo drible, que nasceram na mesma várzea, mas não cruzaram o caminho de alguém disposto a conseguir uma peneira para eles? A verdade é que talento, no Brasil, sobra. O que falta é a ponte. E o treinador anônimo do Eduardo foi essa ponte. Sem ele, os 150 milhões de reais simplesmente não existiriam. É por isso que essa história começa não com o craque. Começa com o homem sem nome que fez a coisa certa. E aí veio a peneira. E presta atenção no detalhe: 4 dias. Ele passou por uma peneira que durou 4 dias. Depois foi chamado para uma avaliação dentro do clube. E foi aprovado. Aos 9 anos. Em 2019. Entrando oficialmente para a máquina de fazer craque mais assustadora do futebol brasileiro atual. O detalhe: por causa do observador Jorge Santos, do Palmeiras, que também estava de olho. Mas quem abriu a primeira porta foi o treinador da várzea. Sempre ele. E o Eduardo não esquece de onde veio. Ele mesmo disse: o Palmeiras é minha casa desde os 9 anos, cresci aqui. Aprendi a amar essa camisa. Sou muito grato por tudo o que fizeram por mim desde o primeiro dia de clube. Aí começa a subida. E é uma subida absurda de rápida. Segundo o seu material de origem, o Eduardo entrou pelo futsal do Palmeiras, só depois migrou pro futebol de campo. E olha que detalhe bonito isso. Porque o futsal é a escola do drible curto, do espaço apertado, da tomada de decisão rápida. Não é coincidência que o drible seja exatamente a marca registrada dele hoje. O menino do futsal virou o ponta que viraliza por lance plástico. E foi colecionando títulos na base. Campeão paulista sub-13, sub-14 e sub-15. E aqui eu preciso fazer uma correção honesta, porque esse canal não te vende conto. O material que circula por aí chama o Eduardo de meia. Ele não é meia clássico. Ele é ponta, atacante, 1,80 metros de altura, e o negócio dele é o drible, jogar aberto, encarar o marcador, ir para cima. Guarda isso, porque é exatamente esse perfil, ponta driblador, que fez o Endrick e o Estevão valerem uma fortuna. O Palmeiras aprendeu a vender esse tipo específico de jogador melhor do que ninguém no mundo. E aí vem a aceleração que assusta de verdade. Em 2025, o Eduardo fez uma coisa que quase ninguém faz. Ele jogou o sub-17 tendo idade para jogar no sub-15. Nascido em 2009, ele pulou uma categoria inteira. E não foi só para passear. Foram 13 gols naquela temporada. Um moleque 2 anos mais novo que os adversários, e mesmo assim artilheiro, decisivo. Foi tão acima da média que ele passou a integrar o sub-20. De novo, jogando muito acima da própria idade. Você entende o padrão? Endrick fazia isso. Estevão fazia isso. É a assinatura do fenômeno de verdade. O moleque que é sempre o mais novo de todos os grupos onde entra, e mesmo assim é o melhor. Quando um garoto de 15, 16 anos joga contra rapazes de 19, 20, e ainda é o destaque, o mercado inteiro liga o alarme. E foi exatamente o alarme que começou a tocar lá na Europa. Deixa eu te lembrar da minha promessa lá do começo, porque é agora que ela começa a se provar. Eu te prometi mostrar como um menino da várzea vira alvo de 150 milhões. Você tá vendo acontecer. Futsal, títulos de base, pulo de categoria, artilharia jogando acima da idade. Cada degrau desses é um degrau na direção daquela proposta absurda. E o degrau que colocou o mundo para olhar tem nome e data. O degrau foi a Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior vitrine de jovens do Brasil. Aquele torneio onde o país inteiro para olhar os moleques. E, segundo o seu material,
Teve um jogo específico que mudou tudo. Uma goleada de 9-0 sobre o Monte Roraima, na qual o Eduardo marcou 4 gols e deu 2 assistências. 6 participações diretas num jogo só. E, presta atenção nisso, ele era o jogador mais jovem de todo o elenco sub-20 do Palmeiras. O caçula. O nascido em 2009 no meio de rapazes de 2006, 2007. E foi ele quem carregou a goleada nas costas. Registro só de honestidade. Esse placar específico veio do seu briefing e eu não o reconfirmei numa segunda fonte independente. Mas o destaque dele na copinha como o mais jovem do elenco está confirmado. E foi aí, literalmente durante a copinha, que as propostas da Inglaterra chegaram. Não foi depois. Foi no meio do torneio, com o mundo assistindo aquele moleque humilhar a defesa adversária. Quem contou isso foi o próprio diretor da base do Palmeiras, o João Paulo Sampaio. Tem um garoto da nossa base, o Eduardo, de 16 anos. Já chegaram 2 ofertas de 20 a 25 milhões de euros, fora bônus. Clubes da Premier League. Pela cria da várzea. Aos 16. E agora o detalhe diamante. Aquele que muda o sentido de tudo que você ouviu, e que prova que o Palmeiras sabe exatamente o tamanho do que tem nas mãos. Quando o Eduardo assinou o primeiro contrato profissional, tinha uma pessoa presente na cerimônia que normalmente não vai nesse tipo de assinatura. A presidente Leila Pereira. Em pessoa. Sentada ao lado do garoto. Você entende o peso disso? A Leila Pereira é uma das mulheres mais poderosas do futebol mundial. Dona de uma empresa bilionária. Presidente de um clube gigante. Ela não aparece em assinatura de contrato inicial de moleque de base. Isso é rotina. Tem dezenas por ano. Quem assina é o pessoal da base. Mas nesse ela foi. Pessoalmente. E isso não é um detalhe fofo de foto. É um sinal, gritado em silêncio, de que lá dentro o Palmeiras não vê o Eduardo como mais um da base. Vê como patrimônio. Como o próximo Endrick. Como a próxima venda de centenas de milhões. Quando a dona do clube larga a agenda para ir apertar a mão de um garoto de 16 anos, ela tá dizendo, sem falar: esse aqui é especial, e eu quero que ele saiba que a gente sabe. E o contrato reflete isso. Vínculo até janeiro de 2029. E uma multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais de multa no moleque que começou olhando o pai jogar na várzea. É esse o tamanho do salto. E aqui eu preciso te dar o contexto que torna essa história ainda maior do que ela já é. Porque o Eduardo não é um caso isolado. Ele é o terceiro capítulo de uma coisa que não deveria ser possível. Pensa comigo. Endrick saiu dessa mesma base e foi vendido ao Real Madrid por cerca de 419 milhões de reais. Estevão saiu da mesma base e foi vendido ao Chelsea por cerca de 400 milhões de reais. Um atrás do outro. E agora, na fila, com multa de 100 milhões de euros e clubes ingleses já batendo na porta, Eduardo Conceição. Um fenômeno por temporada. É isso que o Palmeiras está fazendo. E não é sorte. 3 vezes seguidas não é sorte. É sistema. E internamente o clube já disse que vê o Eduardo com potencial de chegar, no mínimo, ao nível do Endrick e do Estevão. E os dois, aliás, são justamente os ídolos e a inspiração do próprio Eduardo. O moleque cresceu vendo os 2 maiores da fábrica seguirem esse caminho. E agora tá pesando nas mesmas pegadas. Só que, e no futebol sempre tem um só que. Eu não vou te enganar fingindo que o final feliz já aconteceu. Porque não aconteceu. Nada disso tá garantido. O Eduardo ainda tem 16 anos. Ainda não estreou de verdade no profissional. Ele já foi relacionado por Abel Ferreira para um jogo contra a Chapecoense, mas não entrou em campo. E o caminho entre joia da copinha com multa de 600 milhões e venda bilionária consumada é o cemitério mais lotado do futebol brasileiro. Quantos novos Endrick você já ouviu falar que sumiram? Quantas promessas de base viraram nada por causa de pressão, lesão, cabeça? Ou simplesmente porque o mundo era grande demais, rápido demais? Mas tem uma coisa nesse caso que me faz acreditar. E não é o talento. Talento a fábrica toda tem. É a cabeça do moleque. Ouve o que ele mesmo respondeu quando perguntaram do futuro. Sempre quando me perguntam de futuro, digo que prefiro não saber o que falam sobre mim fora dos gramados. Meu foco é o Palmeiras, ainda estou no último ano do Sub-17.
Um garoto de 16 anos, com 150 milhões na mesa, dizendo que prefere nem saber o que falam dele. Isso não é a maturidade comum. E foi exatamente isso, maturidade, que faltou para tantos que vieram antes. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo de uma vez. A várzea, um menino pequeno acompanhando o pai nos campos de terra de São Paulo. Sem estrutura, sem promessa nenhuma. O treinador anônimo, o homem sem nome que conseguiu uma peneira. Sem ele, nada disso existe. 9 anos, 2019, 4 dias de peneira, aprovado, entra na fábrica. Campeão paulista sub-13, sub-14 e sub-15. 2025, joga o sub-17 com idade de sub-15. Faz 13 gols, sobe pro sub-20 acima da idade. A Copinha, o mais jovem do elenco, destaque absoluto. E as propostas da Inglaterra chegando no meio do torneio. O detalhe diamante, Leila Pereira em pessoa na assinatura. O clube gritando em silêncio, esse é especial. A recusa, 150 milhões de reais negados. Multa de 100 milhões de euros. Antes dos 17. A fábrica, Endrick por 419 milhões reais, Estevão por 400 milhões reais, e Eduardo na fila. E é essa a história que o futebol brasileiro ainda está começando a contar. Porque a gente adora o final, a venda bilionária, o Real Madrid, o Chelsea. Mas esquece que todo final desse tamanho começou minúsculo. Começou na beira de um campo de terra, com o moleque olhando o pai jogar bola no fim de semana. A distância entre aquela várzea e os 600 milhões de reais de multa é a coisa mais brasileira que existe. Talento demais, chance de menos, e às vezes um treinador anônimo que decide fazer a coisa certa. Olha, eu não vou te prometer que o Eduardo Conceição vai ser vendido por 500 milhões de reais e brilhar na Europa como o Endrick e o Estevão. Ninguém pode prometer isso. E quem promete tá te enganando. Ele pode explodir e ser a maior venda da história do clube. Ou pode ser mais um nome que a expectativa engoliu. A história ainda está sendo escrita. E ela começou muito antes dos 150 milhões. E é aí que eu quero saber de você. Sério. O Palmeiras vai conseguir o impossível e produzir a terceira venda bilionária seguida. Endrick, Estevão e agora Eduardo. E mais, você acha que ele supera os dois e vira a maior venda da história do clube? Ou recusar 150 milhões por um moleque de 16 anos que nem estreou é uma aposta ousada demais que pode dar errado. Tem torcedor que jura que a fábrica não erra e que o Eduardo passa os dois. E tem quem diga que recusar essa grana toda por uma promessa que ainda não pesou no profissional é arrogância que um dia cobra o preço. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só a história da venda milionária e do craque pronto. A gente conta a história da várzea, do pai na beira do campo, do treinador anônimo que abriu a porta, do ser humano por trás da multa de 600 milhões, do jeito que o futebol de verdade é.